Graça e paz, amados. Vamos aqui agora ao nosso terceiro vídeo de uma série cujo tema é o mínimo que você precisa saber antes de se casar. E nesse terceiro vídeo nós vamos falar o seguinte: os opostos não se atraem. Você já deve ter cansado de ouvir esse ditado popular dizendo que os opostos se atraem. Essa é a maior mentira na qual você não deve acreditar. Na verdade, quando você vai escolher um pretendente para o casamento, você deve exatamente se preocupar com as suas afinidades. Quanto mais afinidade você tiver com seu parceiro, maiores são as chances de você se dar bem no seu casamento. Agora, quando eu falo em afinidades, eu não estou me referindo ele gosta de estrogonofe, eu gosto de massa. Ele gosta de praia, eu gosto de campo. Não é isso. Isso aí é o de menos. Isso aí você resolve, né? Isso não traz nenhum problema para você. Quando eu falo em afinidades, eu estou me referindo a propósitos e a valores. Isso sim é inegociável. E é com isso que você tem que se preocupar. E é exatamente com que os jovens de hoje não se preocupam. Você não dialoga com a sua parceira ou com o seu parceiro antes de se casar. Qual é o seu propósito de vida? Você já perguntou para o seu namorado, para a sua namorada, qual é o propósito de vida, o que ela pretende na sua vida? Você já perguntou para ela, você já observou quais são os valores dela? Já perguntou o que ela acha, por exemplo, sobre o aborto? Já perguntou, por exemplo, o que ela acha sobre a fé, sobre Deus, sobre família, a importância da família, o grau de prioridade da família? Você é conservador? Ela é progressista? Não vai dar certo. Com relação à fé, a mesma coisa. Olha o que diz 2 Coríntios 6, 14 e 15. Não se ponham em julgo desigual com os descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? Ou o que comunhão tem entre a luz e as trevas? Que harmonia há entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Ele vai chamar isso aqui de julgo desigual. Por quê? Porque a fé é um valor. Então, valores, você não deve se colocar em julgo desigual, vocês devem ter os mesmos valores e, principalmente, o mesmo propósito de vida. Geralmente, os valores é que vão condicionar você a um propósito de vida. Por quê? Porque aquilo que nós cremos determina nossos valores. E os nossos valores determinam as nossas decisões, nosso comportamento, nossos sentimentos. Então, os valores devem ser idênticos ou pelo menos semelhantes. Porque se você, por exemplo, for conservador e casar com uma mulher feminista, isso vai trazer seríssimos problemas para você. Amós 3 diz o seguinte: porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Não tem, uma hora isso vai trazer problema, uma hora isso vai trazer prejuízos ao relacionamento. Porque não tem como você conviver com uma pessoa que tem valores totalmente diferentes de você. Na hora da educação dos filhos, por exemplo, quando o filho aparece, nasce, qual educação vai ser dada? A quantidade de conflitos que você vai ter em razão da educação do seu filho. Não, ensina isso para ele. Não, isso não ensina. Tadinho da cabeça do menino. Mas ninguém pensa nisso antes de se casar. Então, os critérios mais importantes antes do casamento é exatamente isso, a afinidade com relação aos propósitos de vida, com relação aos valores. Vou dar um exemplo aqui para você. Nós sabemos que com relação ao dinheiro, a forma como cada pessoa lida com o dinheiro, nós temos pelo menos 3 perfis. Nós temos a pessoa que é idealista, nós temos a pessoa que é capitalista e temos a pessoa que é comodista. O comodista é aquele que trabalha para o presente, para o seu dia a dia. Ele não está preocupado com o futuro, ele não está preocupado em assumir grandes responsabilidades, não trabalha pelo dinheiro, ele trabalha pela sua satisfação momentânea. Eu lembro que tinha um porteiro do prédio onde eu morei, que eu sempre passava em frente ao prédio há 30 anos. Se eu for lá hoje, ele está lá ainda. Ele continua como porteiro do prédio. E por muitas vezes eu disse o seguinte:
Pô, a pessoa, como é que pode, rapaz? 30 anos como porteiro, o cara não faz nada para mudar de vida. O cara não faz nada, um curso, alguma coisa para crescer, para ter mais dinheiro. Mas quem disse que ele precisa disso para ser feliz? Não. Ele é feliz assim. Essa foi a vida que ele escolheu. Porque ele é comodista, ele trabalha para isso mesmo, para não assumir responsabilidade, ele não quer funcionário, ele não quer muita conta para pagar, ele quer ter um dinheirinho para no sábado ele pegar e jogar um futebol com os amigos, para no domingo tomar um sorvete, comer uma pizza com a esposa. Acabou, não precisa mais do que isso não. Pega um camarada que é comodista, coloca ele dentro de uma empresa para ganhar muito dinheiro, você vai matar ele, porque ele não quer aquilo ali. É o perfil dele e ele é feliz assim, e nós temos que respeitar. Aí você pega um camarada que é idealista, ou seja, ele trabalha por um ideal, ele não trabalha pelo dinheiro, o dinheiro é um meio dele alcançar o seu ideal. Então vamos supor que você tem um conhecido, um amigo meu, ele é idealista, então ele trabalha muito. Mas por quê? Ele quer construir alguns imóveis para viver da renda desses imóveis e aí sim ele poder alcançar o grande sonho dele, que é terminar a sua vida numa sala de aula dando aula. Professor, a gente sabe que ganha pouco, ele não quer ganhar pouco, mas então ele está fazendo o quê? Ele está construindo um plano, uma estratégia para ter renda, não é ficar rico, é para ter renda para poder alcançar o sonho dele, que é terminar a sua vida dando aula e mais nada. Essa é uma pessoa idealista. E ela é feliz assim, ela não está preocupada com carro importado, cobertura, helicóptero, nada disso, ela é idealista. Agora, pega um capitalista. Capitalista é aquela pessoa, por exemplo, que trabalha pelo dinheiro. Ela não tem um ideal. Ela não sabe nem onde ela quer chegar. O negócio é o dinheiro. Por quê? Porque o dinheiro ele potenciona todos os prazeres, todas as vontades, e é o que a pessoa gosta, principalmente com relação à vaidade, com relação ao orgulho, né? A avareza, o amor do dinheiro vem exatamente por isso, porque a pessoa consegue, através do dinheiro, tudo o que ela quer naquele momento para satisfação dos seus prazeres, né? Status, fama. Tudo tem a ver com valores, tanto um quanto o outro, são valores totalmente diferentes que estão na base. E aí você é uma mulher capitalista, que quer ter um carro importado, quer viver bem, quer ter uma casa de praia, e casa com um camarada que é comodista. Você vai passar a vida inteira criticando o cara e o cara não vai te suportar. E ele não está errado, porque ele escolheu viver assim. E não está errado se ele quiser ser um comodista, trabalhar para viver uma vida simples, sem muita responsabilidade. Mas você, capitalista, mulher, você não entende. Você acha que o cara não quer nada. Você acha que o cara é um fracassado. Não, ele não é fracassado. As suas expectativas é que são diferentes das expectativas dele. Por quê? Porque os valores são diferentes. Entende como é importante os valores serem iguais, vocês terem afinidades com relação aos valores? Então isso é o mais importante. Antes de você casar, observe os valores. Pergunte, dialogue, converse, qual é o propósito de vida, né? Eu tenho um caso aqui que eu trouxe, que eu acompanhei durante muito tempo. E, gente, está aqui, eu até anotei para não esquecer, mas não é mentira, é verdade, tá? Eles se casaram, e aí você vai me dizer se deu certo ou não esse casamento. Eu vou dizer as características dele e as características dela. Ele gostava de estudar, ela só gostava de sair e viajar. Ele preferia serra, ela preferia praia. Até aí não tem problema algum. Mas eu estou colocando todas as características aqui para vocês verem a diferença dos dois. Ele era seletivo nas amizades, escolhia as amizades. Ela, todo mundo era amigo. Ele não gostava de levar ninguém para casa dele, a não ser quem tinha muita intimidade com ele. Ela levava todo mundo, todos os amigos, acabou de conhecer hoje, levava para casa. Se incomodava ele, deixava ele desconfortável. Ele não mentia em hipótese nenhuma, por causa da educação que ele recebeu. Já ela, que a mãe dela era mentirosa pra caramba, herdou isso da mãe e constantemente mentia para ele, inclusive, né? Ele não falava palavrão, ela falava palavrão. Ele gostava de ir à igreja, ela não estava nem aí para a igreja. Ele não era uma pessoa materialista, mas ela era uma pessoa consumista, extremamente materialista. Ele não era machista, mas ela era feminista. Ele queria ser pastor e ela queria ser modelo. Amados, tem como dar certo um negócio desse? Agora me diga vocês o fim disso aí. Deu ruim, acabou em divórcio. Né? E rapidamente acabou em divórcio. Não se suportaram durante muito tempo. Porque quando você está namorando,
Um vai para sua casa, outro vai para a casa do outro, acabou. Mas quando vocês estão casados, vocês têm que tomar decisões em conjunto. E nessas horas é que os valores entram em ação. Se vocês não tiverem valores parecidos, semelhantes, vocês vão viver corriqueiramente em conflito. E isso vai trazendo desgaste para o relacionamento. Isso vai fazendo com que o relacionamento perca a graça, perca o prazer. E no final das contas, não tem outra solução a não ser o rompimento do vínculo matrimonial. Então é muito importante que antes de se casar, você tenha diálogo, você converse. Não fique só preocupado se ela é bonitinha e não fique só preocupado se ele tem dinheiro. Converse sobre os valores, sobre os propósitos de vida. Essa é a dica que eu te dou. Não se esqueça. Que Deus abençoe vocês e fiquem na paz.